Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um programa que tem por objetivo levar a você a ser uma pessoa vitoriosa. Sempre um prazer, uma grande alegria estar aqui junto com você para podermos tratar de um assunto importantíssimo do qual nós precisamos estar sempre pensando para podermos realmente ser pessoas vitoriosas. Ser vitoriosos não dentro do padrão do mundo, mas dentro do padrão de Deus. Porque no padrão do mundo, Jesus já mesmo disse que aproveitaria o homem se ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma. Veja aqui, prezado amigo, que a importância que é a alma. Nossa alma vale mais do que esse mundo inteiro, né? Então nós precisamos estar dando bastante atenção para a nossa vida, porque precisamos ser vitoriosos dentro do padrão de Deus. E dentro do padrão de Deus é estarmos preservando a nossa vida para sempre. Nós não fomos criados por Deus para vivermos temporariamente, somente aqui esses, vamos dizer assim, 100 anos de vida aqui na Terra, que é absolutamente nada perto da eternidade. E nós temos que estar atrás de realmente vencermos este mundo dentro do padrão de Deus, porque o padrão é de Deus, porque é Ele que criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e nós fomos criados por Deus, e fomos criados para andar com Deus, e isto é importantíssimo quando nós podemos ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos religar novamente a nossa vida com Deus, que daí vem a palavra religião, né? E a única pessoa que tem esse poder de nos religar com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus, conforme diz lá Paulo, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador, Cristo Jesus, homem. E assim há um só mediador entre Deus e nós, né? Cristo Jesus, homem. Por isso, então, é importante nós conhecermos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E neste programa de hoje, para nós tratarmos desse assunto, quero lembrar a você aqui um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E com base nesse diálogo dele, nós vamos pensar nas palavras que ele disse para ela, lá em João capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. É aqui então que nós temos que entender qual é essa água que Jesus tem, que mata a nossa sede para sempre. É nesse diálogo aqui com a mulher samaritana que ele oferece essa água para ela e ela vai ficar interessada. Então esse diálogo aqui em João capítulo 4 começou assim com Jesus e a mulher samaritana. Diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é o meio-dia. Na contagem daqueles dias eles começavam a contar agora a partir das 6 horas da manhã do nosso horário. Então, era exatamente meio-dia e aquela mulher samaritana, então, veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Existia na época uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, por isso então a mulher samaritana ficou admirada que Jesus, sendo judeu, vai se humilhar perante ela pedindo água. E por isso então ela diz essas palavras: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus replicou e disse: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. E então afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma
fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então veja que Jesus aqui, ele começa esse diálogo com essa mulher. Era o horário da meio-dia, né? É meio estranho uma pessoa ir buscar água ao meio-dia, que é um sol de rachar, né? Um sol. E assim, então, Jesus começa esse diálogo com ela e apresenta para ela, então, água viva. Quando ele diz lá, se você, né? Quem beber dessa água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, quem beber da água, dessa água viva que Jesus está apresentando. Então a mulher se interessa por essa água, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus então vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E assim, Jesus, antes de dar a água viva para ela, ele foi dialogando com ela e mostrou para ela que ele já a conhecia. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Ela falou: não tenho marido. E Jesus falou assim: você já teve 5 maridos e o atual marido seu não vai ter o marido. E assim ela fica admirada: vejo que tu és profeta. E Jesus então vai dialogando com essa mulher, ao ponto dela então dizer o seguinte para ele: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. E aqui então, quando Jesus então ele se apresenta como o Messias, que é realmente aquele que era aguardado pelos judeus para ser o Salvador do povo de Israel, que eles aguardavam tanto. E Jesus então, quando se apresentou para ela, ele então mostrou para ela que realmente ele já a conhecia, que ele realmente era o próprio Deus, o verdadeiro Messias que viria para salvar o mundo. E ela creu. Ao crer em Jesus, ela bebeu da água. Aí é que está a água viva. A água viva significa crer em Jesus. Quando Jesus fala: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede para sempre. Então beber da água de Jesus é realmente obedecê-lo, confiar nele, é estar sempre andando junto com ele. E é exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Quando aquela mulher realmente creu em Jesus, qual foi a atitude dela depois que ela realmente creu em Jesus? Depois que ela bebeu daquela água, uma alegria muito grande inundou a vida dela. Porque o que aconteceu? Aquela mulher deixou seu cântaro ali no poço e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Veja que aquela mulher, quando ela vai buscar aquela água ao meio-dia, ela ia buscar aquela água naquele horário ao meio-dia, porque o horário certo de buscar seria a tardinha, né? num clima mais ameno, e ela vai buscar ao meio-dia porque ela era desprezada pelas outras mulheres por causa dessa condição dela, que já teve 5 maridos, já está com o 6º marido, e assim ela era desprezada e discriminada pelas suas próprias conterrâneas samaritanas, né? E assim era uma atitude assim, meio que ela estava evitando passar vergonha. Mas agora que ela conheceu o Messias, agora que ela conheceu Jesus, e Jesus se apresentou para ela e mostrou para ela e provou para ela que ele realmente era o Messias e que ele tinha a água viva
para que ela pudesse beber, ele tinha os ensinamentos, ele era realmente conhecedor da palavra de Deus, e assim ela creu em Jesus, e agora essa vergonha dela vai desaparecer. Ela já corre lá para a cidade e ela vai anunciar agora que encontrou o Messias, né? E é esse o ponto fundamental de quando nós temos paz com Deus, quando nós encontramos a verdade, quando nós realmente conhecemos a Jesus, é essa grande mudança que ocorre na vida da pessoa. Jesus tira a pessoa daquela situação deplorável e sempre coloca ela numa situação agora de paz com Deus. Agora então, o que acontece? Ela saiu, foi correndo lá na cidade, anunciando que havia encontrado o Cristo, e aí então muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias naquela cidade, né? Naquela cidade onde tinha o poço, é uma cidade chamada Sicar. Muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja que agora aquela mulher se tornou um canal de mensagem que leva as bênçãos para as pessoas. Apesar que aquela mulher seria uma mulher discriminada, uma mulher que realmente estava afastada da própria sociedade ali dos samaritanos, mas que agora ela, cheia de alegria, ela realmente cheia de paz no seu coração, agora ela corre e vai anunciar para os seus próprios conterrâneos que ela havia encontrado o Cristo, e ali eles mesmo pedem para que Jesus fique ali com eles. E ele vai ficar 2 dias e muitas pessoas vão crer em Jesus e vão constatar que ele realmente é o Salvador do mundo. Veja então essa grande mudança que houve na vida daquela mulher. E é exatamente isso, prezado ouvinte, que precisa acontecer: beber da água da vida. Beber da água da vida, da água viva, é você crer em Jesus, né? Nós vemos aqui em 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 5, diz, o apóstolo João diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é beber da água de Deus, é beber os seus ensinamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui então está a vitória que Deus quer que nós alcançamos. Precisado vencer dentro do padrão de Deus, ser uma pessoa vitoriosa, é nós encontrarmos a paz com Deus, é nós encontrarmos a salvação, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que nasce de Deus. Como é que nós nascemos de Deus? Pela fé em Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem obedece às palavras de Jesus, quem segue a Jesus, ele vai, com certeza, alcançar o dom da vida eterna, conforme Jesus diz nas suas mensagens. Ele diz lá: quem crê em mim tem a vida eterna. Lá em João 5:24, ele diz lá: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então veja que quem ouve a minha palavra, quem bebe da minha água viva, né, e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E é este, então, prezado ouvinte, o objetivo que nós temos que ter. Quando nós nascemos de Deus, nós temos de Deus, então, essa comprovação, o selo de Deus que nos garante o dom da vida eterna. Quando nós realmente recebemos Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, arrependido dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus e crendo em Jesus, então
o Espírito Santo, ele vem e habita em nossos corações, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então é exatamente isso daí, prezado ouvinte, quando nós realmente nos humilhamos diante de Deus e obedecemos os seus mandamentos, crendo nele, ele então nos abençoa com o perdão dos nossos pecados e nos purifica com o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, e uma vez lavados os nossos pecados, purificados os nossos pecados, justificados diante de Deus, então o Espírito Santo vem e nos confirma que já somos filhos de Deus. Esta é a vitória que nós temos que alcançar, prezado ouvinte, antes de partir desta vida para a eternidade, porque Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória, veio aqui entre nós, morreu por nós, sofreu a punição dos nossos pecados, cravou as nossas dívidas com Deus ali na cruz e nos dá o Espírito Santo, assim, garantindo que já somos filhos de Deus, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E assim nos dá a garantia hoje para podermos viver a nossa vida em paz com Deus. E esta é a vitória que Deus quer que nós realmente alcancemos, a vitória sobre a morte. Nós não fomos criados para sermos derrotados pela morte. Nós temos que vencer a morte, e é isso que agrada a Deus quando uma pessoa crê em Jesus, recebe Ele como Senhor e Salvador e é regenerado. Que Deus abençoe você, que você clame a Deus a busca da tua salvação e aproveite a oportunidade que a porta ainda está aberta para todos aqueles que creem em Jesus. Se você quer estar sempre conosco aqui falando sobre esse assunto, peço que você se inscreva no programa, dê o seu gostei ou não gostei, é muito importante para podermos ver o programa sendo mais divulgado, e comente, compartilhe, e você que já compreende bem essa linguagem, já nasceu de novo, esteja sempre divulgando o nosso programa e se associando conosco aqui para juntar tesouros no céu e não na terra. Que Deus abençoe você, até o próximo programa, até lá.